Muito obrigada. Vamos estudar um tema bem interessante agora. Você que está no módulo 4, parabéns. Vem estudando, vem se esforçando. E esse tema é bem interessante, é um tema atual, é um tema que nós que somos estudiosos do ensinamento da Seichanaye, sabemos que somos consultados com todas as perguntas, né, de tudo que ocorre aí no mundo afora. As pessoas sempre pedem uma resposta da Seichanaye, um posicionamento da Seichanaye. E a gente, então, vai estudar sobre a inseminação artificial, que está na página 38 da sua apostila, ok? Gostaria que você acompanhasse a leitura que eu vou fazer da apostila. Então, a gente vai lendo, a gente vai, né, refletindo sobre essa questão. Vamos utilizar vários livros que estão aqui citados na apostila, tá? E eu gostaria, então, que você não parasse só nesse estudo, porque pelo tempo nosso é lógico que não é um estudo aprofundado. Então, que você continuasse estudando, né, lendo tudo que foi apontado aqui, nesses livros, e também peço até uma leitura complementar, que é da revista Mulher Feliz, de novembro de 2019, tá bom? Essa capa aqui verdinha, com a família, e dentro dessa revista Mulher Feliz, eu escrevi um artigo sobre a inseminação artificial, tá bom? Então, leiam também, como uma leitura complementar, a revista Mulher Feliz de novembro de 2019 e aí, assim, um pouquinho a gente vai poder saber sobre essa questão tão importante, não é? Na vida humana. E aqui, então, temos as questões para pensar. Vamos ver? A primeira. Um casal que acredita que só poderá gerar através de inseminação artificial. Qual é a visão da Seichanaye a respeito? Então, tudo isso nós vamos estudar, tá bom? Segunda questão. Como orientar um casal que acredita que só poderá gerar filhos através da inseminação artificial? Essa está bem no livro 51, Consultas Femininas, que a gente vai ver um caso assim. Terceira, quando a inseminação artificial for realizada com espermatozoide de desconhecido, quais problemas familiares poderão ser gerados com esta prática? Principalmente o professor Masanobu Taniguchi nos dá essa resposta. O que você entende por manipulação genética que evita doenças congênitas na criança? Também está no livro Caminho da Paz pela Fé do Nosso Supremo. Quinta, qual será a consequência na evolução do homem por meio de seleção ou inseminação artificial? Também está no livro Caminho da Paz pela Fé, e o que é o pensamento eugênico, né? Então, são temas bem atuais, tratados pelo nosso Supremo Presidente, tá? Nós vamos procurar tratar de alguns deles aqui, e mais uma vez fica aí a orientação para continuarem estudando e aprofundando nesses assuntos, tá? Então, como se processa a fecundação artificial? Diz aqui na nossa apostila. Atualmente, a fecundação artificial tem sido muito praticada por casais que eventualmente não podem gerar filhos pelo processo de concepção natural. A inseminação artificial é uma experiência médica que consiste em fazer ocorrer fora do corpo o processo de fecundação do óvulo, né? O fato em si não é um mal. Na verdade, a inseminação artificial, a fecundação é feita dentro. Porque a inseminação artificial, como eu escrevi aqui no artigo, ela é uma inseminação intrauterina. Tá? Então, por ser intrauterina, na verdade, é introduzido o esperma dentro do corpo feminino,
Tá bom? Então, ele é a introdução do esperma diretamente no útero. A gente tem até aqui um desenho, tá, na revista, que dá para entender bem. Então, a inseminação artificial, ela é uma inseminação intrauterina. A fecundação, ela ocorre no útero da mulher. Mas, às vezes, a gente confunde um pouco com métodos de reprodução assistida. Tá? Então, métodos de reprodução, que aqui também eu falo no artigo, tá? Reprodução humana assistida. Então, são vários tipos de reprodução humana assistida. Assistida, por que usa esse termo? Porque é uma reprodução onde tem assistência dos médicos. Existe um acompanhamento médico durante todo o processo de gestação. Tá? Por isso que fala reprodução humana assistida. Tá? Tem várias reproduções humanas assistidas. Tá? E são mais conhecidas como fertilização artificial, tá bom? Então tem a fertilização in vitro, essa sim, in vitro, que é feito, que a fecundação é exterior, é in vitro, né? É fora do corpo. Tem a indução da ovulação, tem a inseminação intrauterina, que é conhecida como inseminação artificial, tá bom? Então a gente precisa fazer essa separação do que seja fertilização artificial e inseminação artificial. A fertilização artificial, sim, pode ocorrer dentro do útero ou fora. Tá? Aí tem primeiro a fecundação fora, né? Se for in vitro, e depois é introduzida. A inseminação artificial, que é o estudo de hoje, ela é já diretamente introduzida no útero da mulher. Mas a gente pode estar caminhando um pouquinho, né, em tudo, pensando em toda a reprodução artificial, tá bom? Como uma experiência que a humanidade vem vivido ultimamente, quando principalmente os casais não conseguem ter filhos. Mas nem sempre é assim também, né? Tem outras vezes é questão de a mulher querer ter filhos, ela não tem nenhum relacionamento, né? E ela sozinha, ela quer, sabe, aquela produção independente, né? Então também pode recorrer à fertilização artificial, né? Então, assim também, casais homoafetivos também podem recorrer, né, a uma fecundação artificial, inclusive até utilizando o corpo, né, de uma mulher. Então, se for um homoafetivo homem, se for um casal homoafetivo feminino, né, recebe o sêmen e pode ser feita a inseminação artificial no corpo de uma das mulheres, né? E muito bem, isso são coisas que vêm ocorrendo, mas como a Seitinoye vê tudo isso, é o que nós vamos estudar, tá? Então, o fato em si não é um mal. Nem todos os óvulos fecundados por esse processo iniciam a divisão celular. Por isso, o médico introduz no útero o óvulo que iniciou a divisão celular e verifica se o processo continua. Se tudo transcorrer normalmente, a mulher dará luz de forma natural no tempo devido. No livro Existe um Mundo Mais Livre, que é do professor Seiichi Taniguchi, né? Está escrito que existem espíritos que se interessam por experiências como essa. São espíritos curiosos. Eles querem vir a este mundo através de um processo diferente do natural. E devemos receber com muita alegria o bebê que vem a este mundo por esse meio diferente, pois ele é um espírito com grande interesse por experiências científicas. Então, essa é uma das visões da Seitinoye, tá? Que, então, é um espírito curioso que deseja passar por essa experiência científica, deve ser bem recebido, né, no nosso convívio, tá?
Atualmente, é possível saber, através de meios tecnológicos, se os óvulos fecundados estão em perfeitas condições ou apresentam sinais de alguma anomalia, prevenindo algumas doenças no feto. Bom, aqui que entra, então, nesse caso, né, que é uma fertilização externa, né? Por exemplo, in vitro, onde a gente tem o óvulo e o esperma, né, fora, e neste momento, então, a gente pode, né, através lógico, das experiências científicas, né, de exames, podemos comprovar se há alguma anomalia, né, nesse feto, se pode causar alguma doença. E aí que entra, então, a nossa visão ética, né, a visão da Seitonoye, nesse sentido. Se há tecnologia suficiente para prever antes de, né, inseminar esse óvulo já fecundado no útero, né, materno, se há como perceber que esse feto poderá ser doente, né, ter algum defeito mental ou físico, nesse caso, o que ocorre? Ocorre que pode ser descartados, né? Nessa conjuntura, como foi possível já detectar antes, muitos realmente, ou na sua totalidade, são descartados, porque eu não vou querer ter um filho defeituoso, né? Agora, se já está dentro de nós, numa concepção natural, isso já fica mais difícil de acontecer. Mas hoje já tem também exames já bem precoces de que dá para identificar até se a criança vai ter síndrome de Down, e muitas vezes ocorrem abortos, né? Por conta desse detectar, né, da síndrome de Down. E aí que entra a visão da Seitonoye. Até que ponto nós podemos dizer que o homem tem, né, esse poder de tirar essa vida, de ceifar uma vida, porque ela está destinada a ter um defeito congênito? Não é verdade? Né? E será que a felicidade do ser humano depende dele ser ou não perfeito congenitamente? Não é? Quantos casos que a gente vê de pessoas extremamente felizes, realizadas, cumprindo missões grandiosas na vida, nascendo sem os braços, nascendo sem as pernas, não é? Muitas vezes nascendo sem a visão, sem a audição, sem a fala, e são pessoas grandiosas que deixaram e deixam grandes marcas no mundo, né? Grandes obras para a humanidade, não é verdade? Então, quem somos nós para queremos estar determinando, né, a felicidade daquele filho por conta dele ter ou não alguma anomalia? E aí que entra o que depois a gente vai ver, né, no livro Caminho de Paz pela Fé, que o professor Masanobu Taniguchi ele fala de que até que ponto nós estamos pensando no filho ou estamos pensando em nós? E aí, então, depois a gente vai ver, será que os pais sempre não pensam em primeiro lugar nos filhos? Mas é aí um ponto para a gente refletir, né? Se isso realmente está acontecendo, tá bom? Então, continuando aqui. Atualmente é possível saber, então, né, as condições daquele feto. De acordo com os médicos que fazem inseminação artificial, somente 20% têm sucesso. Nesses casos, espíritos que conscientemente têm o propósito de nascer neste mundo desta forma, é que vêm se instalar. Tal ato é fruto de ponderação e planejamento, sendo escolha do próprio espírito. Então, isso está, na verdade, da vida volume 9, que a gente já vai ver, né? É a concepção consciente, frequente entre os espíritos elevados. Mas isto é bastante raro. Se a fecundação artificial for realizada em larga escala, será bem pequena a taxa de nascimento de crianças vivas. Podemos ler sobre esse tema, na verdade, da vida volume 9. Então, é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, aqui diz o seguinte.
Lembrando, você já está no módulo 4, você já deve saber que os volumes 9 e 10 da Verdade da Vida são os volumes que tratam sobre o mundo espiritual e revelações espirituais. No volume 9, então, é uma experiência espiritual com a médium Heine, que é uma jovem que nem sabia que tinha mediunidade, mas através de um condutor, né, o senhor Cornélio, ele entrava, né, com hipnose, né, com a Heine, e assim, em estado hipnótico, ela recebeu inúmeras revelações espirituais e revelações até de altíssima espiritualidade, do espírito de Veterine, né, e é um livro assim, sensacional, A Verdade da Vida, volume 9. E o volume 10, então, são outras experiências espirituais maravilhosas também, extremamente enriquecedoras para nós, tá? E muito bem. Então, aqui numa desses estados de hipnose, né, da Heine, ela recebe, então, orientação espiritual sobre o nascimento, né? Sobre a concepção. E aí, então, Cornélio faz uma objeção às transmissões que ela está tendo, né, espirituais, as orientações que ela está recebendo. Ele diz o seguinte: há casos de fecundação artificial bem-sucedida, não é mesmo? Está na página 90. E aí a Heine, né, recebendo orientação do espírito elevado, ela diz o seguinte: sim, nesses casos, os espíritos que conscientemente têm o propósito de nascer neste mundo é que vêm se instalar. Né? Tal ato é fruto de ponderação e planejamento, sendo escolha do próprio espírito. Então, é a concepção consciente. Só que essa concepção consciente ela é frequente entre os espíritos elevados, não é? Mas isto é bastante raro. Tá? Se a fecundação artificial for realizada em larga escala, será bem pequena a taxa de nascimento de crianças vivas. Tá? Porque naquele momento da fecundação, né, pode ser que não tenha a fecundação. As células começam até a se subdividir, mas não há a presença do espírito. E quando não há a presença do espírito, o que ocorre? Ocorre, então, um aborto prematuro. Né, ou a criança nasce morta, ou já bem antes, né, dos 9 meses, já há aquele aborto natural, porque não houve a presença do espírito. Tá? O mestre fala que, e também aqui, né, na Verdade da Vida, volume 9, o ato sexual, muitas vezes, não é o ato sexual que faz a mulher engravidar, mas o ato sexual é o chamariz para o espírito se aproximar. Então tem que ter essa vibração. A vibração na hora do encontro do espermatozoide com o óvulo. É nessa vibração que o espírito se aproxima. Né? Essa vibração que chama o espírito. Então o ato sexual tem esse grande, né, objetivo de fazer com que o espírito seja chamado e se aproxime. E muitas vezes na fecundação artificial não há essa vibração, então não há a presença do espírito. Agora, quando um espírito já elevado, ele deseja conscientemente nascer através desta fecundação artificial, ele conscientemente vem, ele não precisa do chamariz do ato sexual, né, dessa vibração, para ele se aproximar, ele conscientemente se aproxima. Então, muitas vezes no ato sexual, e aí outro fator importante, né, no ato sexual, existe esse chamamento do espírito, mas é um chamamento inconsciente. Por isso que o mestre fala também que muitas vezes em situações assim de degradação mesmo, né, sexual, há esses relacionamentos tão inferiores, né, daquela busca desenfreada pelo prazer, e nessa busca acaba gerando filhos. Muitas vezes vem assim espíritos
espíritos bem baixos, né? Por quê? Porque eles são atraídos inconscientemente por aquele ato sexual, por aquela, né, aquela violência, daquela vibração, que muitas vezes pode ser até algo voluntário do casal, e infelizmente às vezes não, através de um ato até de violência, mas como é uma vinda inconsciente, pode ocorrer de vir espíritos até, né, não muito elevados, tá? Mas isso foi um parênteses aqui do nosso estudo. Muito bem. Nas 51 consultas femininas da professora Teruko Taniguchi, que é outro livro fantástico, né, de perguntas e respostas, e aqui a gente começa a conhecer a personalidade forte e fenomenal da professora Teruko Taniguchi, como uma grande mulher que ela foi. Tem uma pergunta aqui de um casal, né, a esposa pergunta, ela tem 30 anos, o esposo 35, eles são casados há 5 anos, mas não conseguem ter filhos, e devido à insuficiência de espermatozoide do marido. E o marido fica tão triste quando ele fica sabendo disso, que ele então fala para a esposa, olha, eu não me importo de criar um filho de um outro homem, então eu aceito que você faça uma inseminação artificial, ou seja, receber no seu útero o sêmen de um outro homem, através, então, de um banco, né, de doação de sêmen. Tá? E aí ela faz essa pergunta para a professora Teruko, será que eu sigo o meu marido? Né? Ele quer tanto me satisfazer o meu desejo de ser mãe, né? Será que eu sigo esse desejo do meu marido? Ou é melhor nós adotarmos? Né? Aí a professora responde, lógico, o melhor seria vocês terem um filho de maneira natural. E aí que entra uma das questões que a gente pensou aqui no começo da aula, que será que é só, né, simplesmente eu bato o martelo de que não consigo engravidar de formas naturais e já vou recorrer direto para a inseminação artificial? Então, primeiro aqui a professora Teruko, ela orienta de que ainda assim pode-se ocorrer uma concepção natural, e ela orienta, então, qual deve ser a atitude mental da esposa, né, para que isso ocorra, tá? Então, respeitar o marido, reverenciar o marido como um perfeito filho de Deus, e fazer até uma oração bacana aqui, olha, meu marido é filho de Deus e como ser humano do sexo masculino é dotado de todos os atributos que lhe são inerentes, não possuindo nenhum defeito. Então, primeiro ela fala, veja seu marido como filho de Deus, faça essa mentalização, visualizando que ele é filho de Deus, ele é másculo e não tem nenhum defeito, né? Seja dócil, e aí sim, depois de feito tudo isso, se realmente não ocorrer, né, ela não ocorrer a gravidez, ela aconselha inclusive a adoção, né? A preferência da adoção em detrimento de uma inseminação artificial, onde ela vai engravidar com sêmen de outro homem, porque ela diz aqui, por mais que o seu marido fale que não tem nenhum problema, vai ser a longo prazo doloroso para ele pegar no colo aquele menino e pensar que não é filho dele, né? Então, aqui eu achei tão bonito que ela fala assim, que na vida conjugal é essencial que o marido e a mulher compartilhem as alegrias, as tristezas e os sofrimentos, né? Então, se é para compartilhar que o marido não pode ter filhos, então que a mulher também não tenha, que eles compartilhem juntos, então, um filho do coração, não é verdade? Então, compartilhem juntos, né? Não querendo né, se sobressair em frente ao outro, por mais que o outro que esteja falando para fazer, mas no fundo, ela falou, no fundo não é esse o desejo verdadeiro do seu marido. E ela fala também outra coisa muito bonita aqui. Quanto à opção do casal aceitar o fato de não poder ter filhos e viver um para o outro, penso o seguinte, se você e seu marido estão ligados por um forte laço de amor e basta estarem juntos para se sentir felizes e satisfeitos, não há problema algum.
Não é? Então, olha que interessante, né? Essa visão também que a gente não deve ter apego de que a felicidade do casal é ter filhos, né? Mas se um se sente feliz só de estar ao lado do outro, não há nenhum problema também. Então, aí a gente vai abrindo leque nas orientações e nas posições da Seichonoye com relação a esse assunto. Caminho de Paz pela Fé, página 165 e 166, aqui o nosso Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, ele diz o seguinte, sobre o princípio da supremacia do homem, né? Então, se pensava, né, que o homem era assim... Tudo bem, ele é a máxima criação de Deus, ele é a máxima autorrealização de Deus aqui na face da terra. Sim, isso é verdade. Mas isso não significa que ele é superior. Né? Não significa que ele pode tudo. Não significa que ele não precise de nada e nem de ninguém, né? Para poder sobreviver aqui na face da terra. Ao contrário, né? Nós precisamos um dos outros. Então, o homem ele faz parte dessa rede maravilhosa, né? Onde... Cada pontinho dessa rede é um ajudar mútuo, é um vivificar-se mutuamente. Não é? Então, nós não somos superiores. Se formos nos considerar superior, podemos nos considerar superior no ato de cuidar da natureza, né? De cuidar de tudo que está ao nosso redor, de cuidar do nosso planeta, da responsabilidade como filhos de Deus que somos e que temos diante, né? Das vidas do nosso planeta. Aí sim, né? Acho que aí a superioridade nossa tem que prevalecer no cuidar e na responsabilidade, tá? Mas não na presunção e no antropocentrismo, tá certo? Então diz aqui, a ciência do século XX não só negou a existência dessa categoria de Deus porque o homem, essa supremacia do homem, colocou o homem até como numa categoria divina, né? Somos sim Deus, mas enquanto manifestados nesse plano fenomênico, né, somos a mesma vida de Deus, assim como também todos os seres vivos são a mesma vida de Deus. É nesse sentido, tá? Então, a ciência do século XX, ela nega essa categoria de Deus, como também negou que há uma diferença essencial entre o homem e os demais seres vivos, e que o homem tem autonomia ambiental. Ou seja, cientificamente falando, o princípio da supremacia do homem foi a ruína. Tá? Então, agora, diz aqui, né, a tecnologia que nasceu da ciência parece que continua ainda fundamentada no princípio da supremacia do homem, quer dizer, nós estamos atrasados. Isso é velha civilização, isso é século passado, né? Então, temos que agora, diz aqui, né, aplicar a tecnologia, ou a aplicação da tecnologia de auxílio à procriação está fazendo com que aumente pessoas que têm filhos sem ligação genética. Né? Porque quando ainda a gente fala de inseminação artificial, nós estamos falando, pode ser até o sêmen do marido, que vai ser injetado, né, no útero da mulher de forma artificial, tá? Mas aí então existe a ligação genética, será o filho dos dois. Mas também falamos de sêmen de doador, né, desconhecido, ou de outro doador que não seja o marido, inseminando então o óvulo da mulher, ou até em experiências mais de sêmen e óvulos de doadores que fecundam in vitro e aí vão lá ser injetados no útero de uma mulher que é um terceiro. Né? Então, quer dizer, a tecnologia chega até a esse nível, né? De num corpo ser gerado um filho que não é nem da pessoa que está gerando, nem do companheiro, da companheira dessa pessoa. Então, isso é o avanço da tecnologia. Além disso, dentro desse processo, são feitas seleções dos descendentes e estamos atingindo o nível em que
podemos até modificar as características genéticas dos descendentes. Então, isso é seríssimo, né? Porque nós vamos modificar as características. Como que a gente modifica uma característica genética? Ué, eu tenho olhos castanhos, meu marido, por exemplo, meu marido tem olhos castanhos, mas eu vou lá num banco de doação de sêmen e eu vou pegar de um homem que tem olhos azuis. E aí eu vou gerar uma criança de olho azul, mas eu não tenho olho azul, meu marido não tem. Tudo bem, tem casos até que a gente não tem e gera por causa de algum antepassado. Mas assim, não seria tão natural, é algo que foi escolhido, que foi manipulado. Eu quero ter um filho de olho azul. Eu quero ter um filho de um homem que doou um sêmen, de um homem assim, extremamente inteligente, forte, musculoso, né, de QI alto. Isso é você criar um filho, isso é muito sério, né? Isso é um problema ético seríssimo que nós estamos vivendo agora no século XXI e que a Seichonoye está nos alertando, tá bom? E a gente precisa ficar muito consciente de tudo isso na hora de estarmos orientando, né, sobre esse assunto, ou de tecermos nossas opiniões sobre esse assunto. Tá? Essas tecnologias são geralmente desenvolvidas e utilizadas sobre um motivo que não permite objeção à primeira vista, ou seja, para a felicidade do homem. Né? Ah, mas eu estou visando a minha felicidade, mas até que ponto a gente pode, né, buscar a nossa felicidade promovendo essa escolha de genes, e aí que entra então a eugenia, né? Nessa seleção de genes para formar nossa família, não é? Então, aqui surgem muitas dúvidas e discussões sobre se realmente é para a felicidade do homem, tá certo? Muito bem. Esse assunto ele é extenso, né? E a gente estudou aqui alguns itens importantíssimos e eu peço que vocês continuem então agora nos textos complementares, estudando e aprimorando cada vez mais para que a gente possa ter uma visão espiritual do que seja o nascimento do homem na face da terra, tá? Que a gente possa continuar estudando e buscando verdadeiramente qual é a missão do nascimento do homem na face da terra. Se a gente tiver bem firme este conhecimento, a gente vai poder resolver todas as nossas questões, ok? Muito obrigada pela atenção, muito obrigada.